Dia, bom dia. Acabei de acordar agora. Essa noite eu dormi bem, gente. Eu acho que a mãe dormiu também. Ontem ela dormiu cedo. Ontem ela dormiu cedo. Espero que você esteja bem. Nós estamos lendo a palavra de Deus. A palavra aqui que nunca se acaba. Nós estamos no capítulo 23 de Êxodo. Mas eu vou ler novamente aqui. O capítulo 22, gente, são as leis de Deus. Eu vou ler do 27 ao 31, para vocês entenderem. Versículo 27 do capítulo 22 de Êxodo. Pois é a única cobertura que... Vamos ler menos. Vou começar do versículo 18 do capítulo 22 de Êxodo, onde está a lei de Deus. Essa lei de Deus é para nós, oceanos gentios? Não. Era para os povo de Israel, israelitas. Versículo 18. Não deixe viva a feiticeira. Deus mandou não deixar viva uma pessoa que faz feitiçaria, tem que ficar morta. Versículo 19. Todo aquele que tiver relações sexuais com um animal certamente será morto. Tem muitas pessoas, tem um nome aí que eu esqueci o nome, de pessoas que fazem relações sexuais com animal. Versículo 20. Quem oferecer sacrifícios a qualquer outro Deus que não seja Jeová, e que não único a Jeová Deus Pai de Jesus, deve ser entregue à destruição. Versículo 21. Não maltrate nem oprima. Você não deve maltratar, não deve oprimir o residente estrangeiro, pois vocês eram residentes estrangeiros lá na terra do Egito, povo israelitas, o povo de Israel. Então, ele estava fazendo esses mandamentos aqui, essas leis, para o povo. É para você, Luciana? Não é para mim, queridos. É para o povo israelitas, porque para não dar confusão para Moisés. Deus fez para o povo de Israel, israelitas, naquela época que estavam no deserto, para não dar pancadaria e matança, entendeu? Mas se você quiser, né, seguir a risca, versículo 22. Não aflijam nenhuma viúva, nem um órfão. Não afligir, não deixar eles ficar tristes, sabe? Não aflija. Versículo 23. Se você afligir uma viúva ou um órfão de alguma maneira, e essa viúva e esse órfão clamarem a mim, orarem, clamar a Deus, sem falta, eu, Deus, Pai de Jesus, Jeová, ouvirei o clamor da viúva e do órfão. Versículo 24. E a minha ira, a ira de Deus, se acenderá, e eu matarei vocês à espada. Olha, Deus matava. Suas esposas ficarão viúvas, e seus filhos ficarão órfãos, porque eu matarei você. Versículo 25. Se você emprestar dinheiro a algum pobre, alguma pessoa que é pobre, do meu povo de Israel, israelitas, alguém que vive no seu meio, não faça isso visando lucro nenhum. Não lhe cobre juros. Versículo 26. Se você tomar o manto do seu próximo como garantia de um empréstimo, como a agiota, né? Deverá devolver o manto até o pôr do sol. Até o pôr do sol, porque senão vai fazer frio, né? E vai ficar sem o manto. Versículo 27. Pois é a única cobertura que esse homem que pediu emprestado para você dinheiro e você pegou por fiador a manto dele, entrega para ele até o pôr do sol. Porque senão é a única cobertura que ele tem. A roupa que cobre o seu corpo
em que ele se deitará para dormir? Quando ele, esse homem que pegou emprestado com você o dinheiro, tiver sem manto, tiver passando frio, alguma coisa nesse sentido, ele clamar a mim, orar e clamar a Deus, Jeová, Pai de Jesus, eu certamente ouvirei ele, pois sou compassivo. Versículo 28. Não amaldiçoe a Deus, nem amaldiçoe um maioral do seu povo. Alguém que seja chefe do povo de Israel, israelita, igual eles estavam fazendo com Moisés. Não amaldiçoou, mas estavam, né, falando mal de Moisés quando acontecia alguma coisa. Reclamando. Versículo 29. Não hesite em fazer ofertas da sua abundância produção agrícola e do que transborda dos seus lagares. Você deve me dar a quem? A Deus Jeová, Pai de Jesus, o primogênito, o primeiro dos seus filhos. Versículo 30. Isto é, o que você deve fazer com o seu touro e com a sua ovelha. O filhote ficará 7 dias com a mamãe dele. No 8º dia, você deve dar esse filhote para mim. Mas, Luciana, Deus não precisa de filhote lá no céu, não, que ele mora lá. Ele não precisa de casa, não precisa de carro. Dá em oferta e sacrifício, matar e oferecer a Deus. Versículo 31. Vocês devem se mostrar um povo santo para mim, para Deus, Pai de Jesus. Não comam a carne de um animal que tenha sido dilacerado no campo por um animal selvagem. Que se algum animal selvagem pegar um animal que você come, né, e dilacerar ele, você não pode comer a carne dele. Vocês devem jogá-la aos cães. Não pode comer o animal selvagem. Vamos supor, tem a linha do trem aqui em Morés, né? Ah, não, mas aí é um trem, né? Trem, acho que não. Vem um leão, pega a sua leitoa que você vai comer no Natal. Fica ali querendo comer ela. Aí, de repente, dilacera, arranca braço, arranca perna, arranca isso. Aí, as patinhas, né? É braço, é patinha. Aí, de repente, você não pode comer, porque o leão quis comer o leitão, dilacerou ele. E aí, você não pode comer aquelas partes, não. Você tem que, o quê? Devem jogar para os cães comeram. Ah, naquela época tinha cão, tinha cachorro. Vamos agora começar no capítulo 23 de Êxodo, ó. Êxodo, vamos ver o capítulo aqui, 23. Versículo 1. Não espalhe uma notícia falsa. Nossa, quantas pessoas espalham notícia falsa minha. Não coopere com uma pessoa malvada, dando um testemunho mal intencionado. Já aconteceu comigo isso na empresa que eu trabalhava. O Jackson, ele devia R$100 pro meu irmão e meu irmão queria que eu saísse da empresa. Aí ele falou umas coisas lá que era verdade e umas coisas que eram mentiras sobre mim, para a dona da loja. Aí quando eu desci, o Jackson estava sentado. Aí eu falei, Jackson, é verdade que eu fiz você perder uma venda de um guarda-roupa? Aí o Jackson, olhando assim pro nada, falou assim, fez. Aí eu falei, me dá o nome do cliente que eu vou lá. Aí ele falou, se esqueci. Era malvado. Meu irmão malvado, Jackson malvado e mal intencionados. Eles fizeram uma notícia falsa contra mim. Mas graças a Deus que transformou a maldade deles em bem para mim no futuro. Versículo 2. A melhor coisa, gente, eu tava vendo a novela das 9. Quando você trabalha para alguém, você fica na mão dessa pessoa. Essa pessoa, você não pode fazer nada de mal para ela. Você não pode, sabe, você tem que andar ali pianinho com ela, porque quando você tá trabalhando para ela, você até sente dó dela, você, né? Eu mesmo já defendi muito a dona da loja sem ela saber.
em relações pessoais na vida dela. Mas depois que você tá fora, você tá livre para você falar o que você quiser, para você falar a verdade, para você fazer aquilo que você tinha desejo de fazer, mas você não fazia porque você tinha dó, você tinha medo de ser demitido. Você fica livre daquilo ali, né? Tem patrão que é burro, né? Versículo 1 do capítulo 23 de Êxodo. Não espalhe uma notícia falsa, não coopere com uma pessoa malvada, dando um testemunho mal intencionado. Versículo 2. Não vá atrás da multidão para fazer maldade, ao prestar depoimento de maldade. Você não deve perverter a justiça para apoiar a multidão. Versículo 3. Seja imparcial na causa que envolve uma pessoa pobre. Imparcial, igual eu estava brigando com meu irmão. Então, por acaso, eu estava brigando com meu irmão, a dona da loja tinha que ser imparcial. Não poderia escolher ele e nem eu. Tinha que mandar os dois embora. Não era um só. Ela não podia escolher. Deus manda ela ser imparcial. Versículo 4. Se você encontrar o touro ou o jumento do seu inimigo, já existia desde aquela época, andando perdido por aí, leve o jumento do seu inimigo de volta para ele. Ai. Versículo 5. Se vir o jumento de alguém, se você vir o jumento de alguém que você odeia caído sobre a carga, não vá embora sem prestar ajuda para o jumentinho ali caído da pessoa que você odeia. Ajude o dono a soltar o animal, aquela pessoa que você odeia. Versículo 6. Não perverta a justiça na causa do pobre que vive em seu meio. Não perverta. Você quer pervertar a justiça na causa do pobre que vive em seu meio. Versículo 7. Não se envolva em acusações falsas. Quantas acusações falsas que eles fazem contra você, contra mim. E não mate o inocente e o justo, pois não vou declarar justo quem fizer o mal para a pessoa justa e inocente. Deus mata. Versículo 8. Não aceite o suborno, pois o suborno cega as pessoas que são sábias e pode distorcer as palavras das pessoas justas. Foi o que aconteceu com Jackson. Ele devia R$ 100 pro Lucas, aí ele inventou uma história para me acusar, para o troço ficar pior. Aí ele aceitou o suborno do Lucas. Provavelmente o Lucas falou: Jackson, aqueles R$ 100 que tá me devendo, eu te perdoo se você falar que você perdeu uma venda de um guarda-roupa caríssimo por culpa dela. Aí o Jackson fez, porque ele aceita suborno, né? O Jackson sempre aceitou suborno. Versículo 9. Não oprima, não ficar deixando triste, oprimindo, sabe? Ai, sabe quando a pessoa fica falando aquelas coisas, deixando você triste? É oprimir você. Uma pessoa que reside estrangeira na sua terra. Vocês sabem o que é ser um estrangeiro, porque vocês foram residentes estrangeiros lá na terra do Egito, lembram? Versículo 10. Semeie a sua terra e recolha os seus produtos por 6 anos. Só 6 anos? Semeie a sua terra e recolha os seus produtos por 6 anos. Versículo 11. Mas no 7º ano, você não deve cultivá-la a terra, nenhum produto. Deve deixá-la a terra descansar um pouco. Assim os pobres do seu povo comerão o que aquela terra produziu, e o que for deixado por eles será comido pelos animais selvagens. Isso é o que você deve fazer com o seu vinhedo, com pé de uva, e com o seu olival, que é pé de azeite de oliva, azeite de... esqueci o nome, gente. Aquele negocinho assim que a gente coloca na comida,
que ele vem até salgadinho assim, ó. É do olival. Depois eu falo com vocês, se eu lembrar no meio do caminho. Versículo 12. Você deve fazer seu trabalho por 6 dias. 6 dias. Aí eu fiquei sabendo, porque eu perguntei. 6 dias dá no sábado mesmo, porque o domingo é contado como dia da semana para nós. Eu não sabia que domingo era o primeiro dia da semana, não. Domingo é o primeiro dia da semana. Mas o 7º dia da semana não deve fazer nenhum trabalho, para que o seu touro e o seu jumento descansem, e o filho da sua escrava e o residente estrangeiro se revigorem, porque eles estão cansados. Versículo 13. Tenham cuidado de fazer tudo o que eu, Deus, Pai de Jesus, lhes disse. Não mencione o nome dos outros deuses. Não se ouça dos seus lábios, povo de Israel, o nome de outros deuses. Versículo 14. Todo ano, você, povo de Israel, deve celebrar 3 festividades para mim, Deus, Pai de Jesus. Versículo 15. Você celebrará a festividade dos pães com fermento, que é a Páscoa, por 7 dias, e comerá pães sem fermento por 7 dias, assim como lhe ordenei, na época determinada do mês de Abibe, acho que foi da Páscoa, pois foi nesse mês que você saiu do Egito, povo de Israel. Ninguém deve comparecer perante mim de mãos vazias, Deus Jeová, Deus Javé, Deus dos exércitos. Ele precisa comer, gente? Não precisa comer, não. Mas ele quer as primeiras coisas para ele, porque ele quer que a pessoa vá lá e, com um negócio, cesto de fruta, e ofereça a Deus. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu ofereço essa primeira fruta que foi plantada aqui e ela saiu para o Senhor. Eu esqueci de fazer isso com meus pimentões. Eu tenho que fazer isso se algum dia meu pimentão der de novo. Ninguém deve comparecer perante mim de mãos vazias naquela época. Fica 7 dias aí das festividades de Abibe, que é a Páscoa, celebrando essa festividade de pães sem fermento. Pois foi nesse mês que você, povo de Israel, saiu do Egito. Ninguém deve comparecer perante mim, Deus, Pai de Jesus, de mãos vazias. Versículo 16. Celebre também a festividade da colheita, dos primeiros frutos maduros do seu trabalho, daquilo que semeia no campo, e celebre a festividade do recolhimento no fim do ano, daquilo que você semeou e plantou. Quando você recolher dos campos os frutos do seu trabalho, você fez, tem lugar que festeja, né? Festeja aí, do milho, os lugares de uva, no Espírito Santo, fazem um monte de comida típica. Versículo 17. 3 vezes por ano, todos os animais devem comparecer perante Jeová. 3 vezes por ano, todos os homens, animais. Eu falei animais, gente? Eu falei animais, eu acredito nisso. Versículo 17. 3 vezes por ano, 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer perante Jeová, o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Deus, Pai de Jesus. Versículo 18. Não ofereça o sangue do meu sacrifício junto com algo que tenha fermento. Deus não gosta de fermento não, né, gente? E os sacrifícios de gordura oferecidos em minhas festividades não devem ser guardados da noite para o dia. Versículo 19. Você deve levar à casa de Jeová, seu Deus, o melhor dos primeiros frutos maduros da sua terra. Então, ele quer tudo primeiro para ele. Ele não vai comer, você vai abençoar, você vai oferecer a ele assim, ó. Se ele mandar comer, você come. Se ele mandar você não comer, você não pode comer. Você tem que deixar apodrecer, tirar, jogar fora. É o que ele mandar.
Versículo 19. Não, você deve levar à casa de Jeová, seu Deus, o melhor dos primeiros frutos maduros da sua terra. Não cozinhe um cabrito no leite da própria mãe. Ah, eles cozinhavam carne no próprio leite. Não cozinhe o cabrito no próprio leite da cabritinha mãe do cabrito. Não pode. Deus não gosta. Versículo 20. Enviarei um anjo à sua frente para protegê-lo pelo caminho e para fazê-lo entrar no lugar que preparei. Eu acho que está falando com Moisés. Versículo 21. Preste atenção a ele e obedeça a sua voz. Não se rebele contra ele, porque ele não perdoará as suas transgressões, pois o meu nome está nele. No anjo, enviarei um anjo à sua frente para protegê-lo pelo caminho e para fazê-lo entrar no lugar que preparei. Versículo 21. Preste atenção a ele, acho que é o anjo, e obedeça a sua voz, a do anjo. Não se rebele contra o anjo, porque o anjo não perdoará as suas transgressões, pois o meu nome está no anjo. Versículo 22, eu acho que é o anjo, por isso que eu estou colocando o anjo aqui. Mas se você obedecer fielmente a sua voz, creio que é do anjo, e fizer tudo o que eu disser, porque Deus está falando com o anjo, ou é Moisés? Eu acho que é o anjo, hein? É Moisés. Trarei com hostilidade os seus inimigos e me oporei. Eu ficarei contra aos que se opuserem a você. Você está falando com Moisés. De Moisés, versículo 23. Pois o meu anjo irá à sua frente e o levará aos amorreus, aos hititas, aos perizeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os eliminarei, eu os matarei, disse Deus, Pai de Jesus, no versículo 23 do capítulo 23 de Êxodo. Versículo 24. Não se curve diante dos deuses dessas nações, que toda nação, essas nações que estava falando, tinha outros deuses, não conhecia Deus Jeová, Deus Javé, Deus dos exércitos, Pai de Jesus, tinha outros deuses. E não o sirva a outros deuses, e não imite as práticas daquele povo ali. Qual povo, Luciana? Os amorreus, hititas, perizeus, cananeus, heveus e jebuseus. Pelo contrário, destrua-os e quebre em pedaços as suas colunas sagradas. Versículo 20, destrua quem? Os deuses deles. Versículo 25, sirvam a Jeová, o seu Deus, povo de Israel, e ele abençoará o seu pão e a sua água. Removerei, eu Deus, Pai de Jesus, as doenças do seu meio. Versículo 26, na sua terra as mulheres não sofrerão aborto, nem serão estéreis, e eu darei a você uma vida longa. Versículo 27, enviarei na sua frente o medo de mim. Enviarei na sua frente o medo de mim, Deus Pai de Jesus. Ele envia o medo, gente. E porei em confusão todos os povos que você enfrentar, e farei com que todos os seus inimigos sejam derrotados e fujam de você. Versículo 28. Enviarei na sua frente o sentimento de desânimo. Nossa, tem vezes que eu tô desanimada, tem vezes que tá desanimada. Será que é Deus que deixa desanimada? E este expulsará os heveus, os cananeus e os hititas de diante de você. Versículo 28. Não entendi. Enviarei na sua frente o sentimento de desânimo. E o desânimo expulsará os heveus, os cananeus e os hititas diante de você. Ah, ele acha que ele vai enviar para os hititas, para os amorreus, para aquele povo que tinha outros deuses. Versículo 29. Não o expulsarei de diante de você num só ano, para que a terra não fique desolada.
e os animais selvagens não se multipliquem e venham contra você. Não sei se está falando para Moisés ou para o povo de Israel. Versículo 30. Eu, Deus, Pai de Jesus, os expulsarei de diante de você aos poucos. Quem que ele vai expulsar, gente? O povo cananeu, heveus, jebuseus e hititas do meio deles, porque tinha outros deuses. Ele falou que não ia matar todo mundo e expulsar todo mundo de uma vez só, não. Aos pouquinhos. Até que você se torne numeroso e tome posse da terra. Versículo 31. Vou estabelecer os limites do seu território desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus e desde o deserto até o rio Eufrates, pois entregarei os habitantes daquela terra nas suas mãos. Eu acho que é do povo de Israel e Moisés. E você os expulsará da sua frente. Qual povo, Luciano? O povo que fica ali no território do Mar Vermelho e do Mar dos Filisteus. Os filisteus. Do Mar dos Filisteus. Versículo 32. Não faça um pacto com eles, nem com os seus deuses. Eles tinham outros deuses além do... Não tinha Deus de Jeová como Deus Pai de Jesus, como Deus único. Versículo 33. Eles não devem morar na sua terra, para que não façam pecar contra mim, porque a pessoa pode ser má influência. Você servirá aos deuses deles, o que certamente seria um laço para você. Quer dizer, você ia ir lá, como a mãe não diz, olha, não anda com fulano, porque senão vai dar merda, você vai começar a pegar aí as manias de fulano, e o que vai acontecer? Você vai ficar igual a ele, né? Então não pode andar com gente assim, porque senão você vai acabar servindo aos deuses dos filisteus aí, dos cananeus, dos hititas, dos filisteus. Então, no último versículo 33, né? Ele pede aí que é para a pessoa não pecar contra ele, porque se a pessoa servir a outros deuses desses povoados, se eles ficarem perto desses povoados muito tempo, eles podem pegar, né, e começar a acreditar nos deuses dele. E ele vai ficar muito bravo se o povo de Israel cultuasse outros deuses, né, que seria um laço, né? Deus iria fazer algo de ruim, gente, porque Deus é Deus, né? Deus, ele fez pessoa, fez o ser humano. Eles foram escolhendo outros deuses para eles, foram cultuando. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, ele queria a glória para ele, ele quer a glória para ele o tempo todo. Ele não quer que você fique adorando esse pastor, esse presbítero, esse padre, nada. Não, é a ele. Nem o seu carro, nem a sua casa, nem o seu corpo físico, nada disso, gente. Ele quer que você adore a ele, somente a ele.